E aí, corintiano, você já sabe que o Corinthians foi campeão do Paulistão 2025, certo? Fomos campeão, mas tem muita gente falando que foi equivocado, arbitragem sobre o pênalti e muita polêmica. Tem um trecho aqui falando sobre abordagem. Vamos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal. Vamos lá. Chega Paulo César de Oliveira. Como é que você tá, PC? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Diniz. Estou bem, graças a Deus. Uma ótima noite para você, para o Mansur, para o Alex, para todo mundo que está acompanhando o Troca de Passes. Vamos começar a avaliar aqui as principais questões, os principais lances da arbitragem. Começando com o pênalti marcado a favor do Palmeiras. Foi pênalti, PC? Antes disso, da gente rodar a imagem, só um breve comentário sobre o Matheus Candansan, que é um árbitro jovem de 26 anos, que entrou no quadro da FIFA nesse ano, tinha apitado 12 jogos do Campeonato Paulista e agora foi designado para essa final. Está convocado para o Sul-Americano Sub-17 na Colômbia, que começou hoje, mas ele vai se apresentar, né, com um pouquinho de atraso em função dessa escala de hoje. E pegou um jogo, como vocês muito bem comentaram, um jogo muito pegado, muito difícil. No primeiro tempo parecia que ele estava sentindo um pouquinho, sem um pouco ali de segurança nas marcações, um jogo que exigiu muito e que tem alguns lances aí pontuais para a gente poder fazer a avaliação, Diniz. Pois é, vamos começar então com o pênalti marcado a favor do Palmeiras. PC, foi pênalti? Vamos rodar a imagem aqui, um lance assim bastante didático, com vários elementos para a gente poder avaliar. A gente vai colocar o lance aqui na tela, sempre lembrando que a gente só tem a câmera 1, mas dá para a gente poder avaliar. A gente percebe que a bola é lançada e o Vitor Roque é mais rápido em velocidade, e aí você tem a entrada do Félix Torres, uma entrada que é por trás, né? Com bastante impacto no atacante do Palmeiras. Ficou uma dúvida ali em relação ao local, ao ponto da falta. Eu acompanhando a transmissão, vendo por todos os ângulos, fico com a sensação que o pênalti é no contato no pé esquerdo, já ali, em cima da linha, já dentro da área. A linha faz parte da área, porque é importante a gente ressaltar, Diniz e amigos, que a falta que você considera dentro da área é aquela falta por segurar o adversário. Quando é uma falta por uma entrada, o árbitro deve avaliar o impacto que efetivamente derruba o atacante. E para mim o impacto é no pé esquerdo do Vitor Roque, que já estava dentro da área, portanto o pênalti bem marcado. Decisão técnica, eu assim não fiquei com dúvida, só em relação ao local, mas a falta realmente existiu. Agora, o debate, e aí eu gostaria de ouvi-los também, é em relação à sanção disciplinar. Aí acho que tem um ponto para a gente poder avaliar aqui. Porque o que diz a regra do jogo? Quando o jogador... Primeiro eu vou começar a questão do cartão vermelho, que essa história começou com o cartão vermelho e depois chegou também para as atuações de cartão amarelo. Quando o jogador ele evita uma situação clara de gol e deveria ser expulso por cartão vermelho, a regra, para não ter aquela punição muito dura, ela pede para o árbitro diminuir para cartão amarelo quando o jogador está tentando disputar a bola, tentando tocar na bola de alguma maneira. No entanto, esse cartão só é rebaixado, né, situação clara de gol primeiro, do vermelho para amarelo, quando a falta é tática, quando é uma falta leve, e aí você diminui a punição. Nesse caso, não era uma situação clara de gol, era um ataque promissor. Quando o jogador comete uma falta impedindo um ataque promissor fora da área, ele vai sempre receber o cartão amarelo. Quando é dentro da área, o árbitro precisa fazer a avaliação. Se é uma falta tática, se é uma falta leve, se o jogador está tentando disputar a bola, aí você marca o pênalti. E aí usa o mesmo critério lá que você diminui de vermelho para amarelo, aí você, no pênalti, você tira o amarelo e fica só com a marcação do pênalti. Só que o que eu chamo a atenção, que para mim essa não é uma falta tática, não é uma falta leve, é uma falta... Não é a questão do ataque promissor. Não é a questão do ataque promissor. Para mim, a avaliação aí não está na tática. Na violência da falta. Na natureza da falta. Para mim é uma falta dura, é uma falta por trás, com impacto forte no adversário. Porque olha só como ele se projeta. Para mim é uma falta
que você tem que esquecer. Desesperado, né? É uma falta de jogador desesperado. Exato, que não perdeu ali a referência do atacante. E tecnicamente ele faz um movimento totalmente errado, que ele podia dar um carrinho aqui, por fora, se não fosse acompanhar, ele dá pelo meio das pernas dele, pro lado errado. E aí, a sua observação, Alex, é boa porque como é uma entrada por trás, ali entre as pernas do Vitor Roque, essa pra mim é aquela entrada que vai pro campo da temeridade, que é quando o jogador não leva em conta o risco que ele pode causar para o adversário. Então, pra mim, o árbitro tinha que ter esquecido o critério de falta tática, de falta leve. Por mais que ele estava tentando disputar e tocar a bola, mas pra mim é uma falta que tem que ser punida pela natureza. É uma entrada dura, é uma entrada por trás. A gente vai repetir só mais uma vez. Você até ficou com dúvida, PC? Pra mim não há nenhuma dúvida de que o cartão... A dúvida era se era pra expulsão ou não. E não é pra expulsão. Não. Eu não tive dúvida nenhuma. Pra mim era um lance claríssimo, absoluto. E seria a expulsão. Isso, de cartão amarelo, que seria o segundo dele, né, PC? Não, exatamente. O que eu tô dizendo, a dúvida era em relação ao local da falta. Pra mim a falta é muito clara. Muito clara. E o que a gente... E tô junto com você, não tenho dúvida não. Acho que pela a natureza da falta, pela maneira como ele entrou, aí você não tem que usar o critério de falta tática e diminuir a punição. Você tinha que manter o cartão amarelo. Em qualquer lugar do campo, um lance como esse, o jogador receberia normalmente o cartão amarelo. Ninguém reclamaria. Você falou isso no começo da análise. Né? Uma falta por trás. É, por trás. A falta por ser por trás já normalmente se dá o cartão amarelo. Sem levar em conta o risco pro adversário, a maneira como ele entra, como ele se projeta. Podia ter machucado o Vitor Poderia Roque. ter machucado o Vitor Roque. Então, portanto, o amarelo deveria ter sido aplicado. Não poderia ter rebaixado para só pênalti sem cartão. O amarelo deveria ter sido aplicado, e como o Félix Torres já tinha recebido o cartão amarelo, ele já deveria ter sido expulso aí, já, na marcação do pênalti. É que ninguém do Corinthians reclama da falta. Nem só ele, o Mateuzinho, né? Ele já sabia. Só o Mateuzinho quis reclamar ali, mas os outros jogadores da defesa do Corinthians sequer reclamam com o árbitro ali, ó. Só o Mateuzinho esboça alguma reação. Agora, o PC, então toda a reclamação, é claro que a reclamação da comissão técnica do Palmeiras passa, né, qualquer limite. Passa do limite. Qualquer limite. Mas o Abel tinha muita razão em Ele tinha razão. Né? O fato de ele estar certo não dá ele o direito de tratar as pessoas ali como ele tratou. O comportamento, de novo, meio inaceitável. Tudo bem, é uma final de campeonato. É difícil a gente pedir um pouco pedir... Calma, né? Tranquilidade. Ser todo absoluto ali, por favor, professor. Não é isso. Acho que foi existe um meio termo muito isso. É um jogo que está decidindo o campeonato e que poderia mudar a história do jogo naquele alcance. No fim, até não acabou sendo tão importante, porque no lance seguinte o Félix Torres acabou recebendo o segundo amarelo e acabou com a discussão. Mas era um lance muito claro de cartão. E o VAR, porque também, no caso, ele não pôde... Não pode, né? Porque é amarelo. O VAR só pode entrar para cartão vermelho, né? Então, mas aí que tá o detalhe, a questão dele entrar é um lance tão capital, acho que às vezes poderia... Tem até uma discussão em relação à atuação do VAR, porque se ele entra num lance de segundo cartão amarelo, aí causa até um desequilíbrio, porque senão ele teria que avaliar todos os lances de cartão amarelo no jogo. Entendi. Por isso que o protocolo não permite essa avaliação. Ela faz ali a checagem e revisa a jogada, informa o local, dentro ou fora, veio a confirmação de efetivamente dentro, mas na parte disciplinar, como é um lance que se trata de amarelo, aí o VAR não pode entrar. E em relação ao Abel, concordo com vocês, eu acho que o problema foi a forma como ele se dirigiu e já vinha pressionando ali o quarto árbitro, né, o João Vitor Gobi, também diversas vezes a uma vergonha. Ele chegou até a dizer em algum momento na leitura, é um roubo. Então, aí você perde toda olha só a maneira como ele se dirige. O árbitro, no primeiro momento, até mostrou só o cartão amarelo. E aí ele continua para tentar dar aquela administrada, mas ele tem a reincidência ali, né? Continua ainda xingando, ofendendo. E aí, olha só, esse é o primeiro momento que o Matheus Candansan aplicou o cartão amarelo. E olha só, e continua desafiando, continua xingando, falando ali com a quinta árbitra, com a Fabrini Bevilacqua. E aí o árbitro foi informado e aí ele é expulso. E aí quando ele recebe o cartão vermelho, ele já está sentado no banco dizendo, eu estou aqui sentado. E isso para mim é muito claro, é treinado entre a comissão técnica. Porque eles vão revezando, né? Eles vão revezando. Quando o Abel normalmente tem a primeira ação, depois ele volta para o banco e aí vem os assistentes ali, no sentido de que se houver alguma expulsão, que seja para o assistente e não para o comandante da comissão técnica. E a expulsão, para mim, mesmo com a decisão errada do Matheus Candansan na parte disciplinar, do meu ponto de vista,
a expulsão do Abel é correta, porque o treinador não pode se comportar dessa maneira, desafiando e ofendendo a arbitragem. Fala, galera! O Corinthians foi campeão. Mas se você achou que seria só festa, se enganou. Esse título veio com suor, veio com raça, mas também veio cercado de polêmicas que ainda vão dar muito o que falar. Desde o apito inicial até o último segundo da decisão, o clima já estava diferente. Dentro de campo, o Timão mostrou sua força. Marcação forte, contra-ataque rápido e aquela famosa pressão que só o Corinthians sabe fazer. Mas fora das 4 linhas, o que se viu foi um verdadeiro festival de discussões, críticas e questionamentos. O VAR foi protagonista. Teve lance que parou o jogo por minutos. Teve gol anulado, teve pênalti marcado que muita gente não viu e cartão que apareceu para uns, mas sumiu para outros. A arbitragem virou assunto principal nas rodas de conversa, nos programas esportivos e nas redes sociais. Cada decisão era motivo para discussão. E quando o apito final soou, junto com o grito de "é campeão", vieram também as dúvidas. Foi tudo justo? Ou alguém saiu prejudicado? O Corinthians levantou a taça, é verdade. E não dá para ignorar o peso da camisa, a entrega dos jogadores e a paixão da Fiel. Mas também não dá para fingir que esse título passou limpo aos olhos de todos. Teve comentarista dizendo que foi normal. Teve torcedor rival dizendo que foi apito amigo. E no meio disso tudo, ficou aquela pergunta no ar. Quem ganhou de verdade? O melhor em campo ou o mais favorecido? O futebol brasileiro é assim. Emoção até o fim, mas sempre com aquele toque de controvérsia que só a gente entende. Então segura aí, porque agora é hora de ir fundo na análise técnica. Chama ele, que entende dos bastidores do apito, conhece o livro de regras como ninguém e vai explicar, com todos os detalhes, o que realmente aconteceu em campo. Fica agora com as análises de PC de Oliveira, que vai mostrar lance a lance se a arbitragem brilhou ou se errou feio nessa decisão